Fala galera, estamos começando mais um episódio, primeiro do ano, já com um episódio especial para vocês. A gente, como falou em outros episódios, a gente ia fazer um episódio especial a cada alguns episódios das profissões. E hoje vai ser um episódio legal, hein, Rafa? Exatamente, estamos de volta, né? 2024. Que bom, tava com saudades já dessa resenha aqui. Eu também, que a gente aprende pouquinho, né? Fala a verdade. É só coisa boa, só resenha de qualidade. Hoje a gente vai bater um papo para conhecer um pouco mais sobre o Pelotas, que é uma hamburgueria super bacana aqui na Zona Norte de São Paulo. Uma hamburgueria que a gente tem bastante carinho, a gente já conhece há algum tempinho já. E a gente trouxe o Gordão para trocar uma ideia com a gente aqui. E aí, Gordão, beleza? Beleza? É um prazer aí, rapaziada. E o... Ah, boa. Muito bom. Já comecei bem. É um prazer aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Bora bater um papo. Se vocês quiserem saber, vamos conversar. Se apresenta pra galera aí, pra galera conhecer um pouquinho quem é o Vinícius, quem é o Gordão, né? Com certeza. Meu nome é Vinícius. Eu tenho 34 anos, sou proprietário do Pelotas desde 2018. O Pelotas é uma empresa pequena que foi crescendo com o nosso esforço braçal mesmo. A gente começou do zero e estamos aí hoje, graças a Deus, com um resultado bem bacana na Zona Norte, né? Um reconhecimento bem bacana. Eu falo para todo mundo, as pessoas falam, pô, Gordão, você tá rico, milionário, a empresa tá vendendo muito. Eu falo, não, a gente não estamos longe de ser a hamburgueria que mais vende na Zona Norte, mas a gente eu tenho certeza que não podemos não ser os que mais vendem, mas somos um dos mais reconhecidos pelo público e principalmente o que o público mais veste a camisa como parceiro, como essa parada. Então é isso. Esse é o Vinícius, uma pessoa que montou uma hamburgueria aí do zero e estamos nessa correria de crescer a cada dia mais. Boa. E de curiosidade, você consegue trazer pra gente assim mais ou menos como que o Pelotas começou? Cara, o Pelotas ele começou de uma dificuldade, né? Eu sempre trabalhei no âmbito comercial, então na época eu trabalhava no setor comercial de uma empresa grande de varejo em São Paulo, de cama, mesa e banho, né? Eu não vou fazer propaganda, porque me mandaram embora, então... É isso. Vou fazer jabá do Pelotas. É isso. Então, só do Pelotas. E na época eu percebia que iam me mandar embora, velho. Iam me mandar embora porque eu trabalhava... o mesmo produto que essa empresa vendia nas lojas que eles tinham em São Paulo, eu revendia com representantes no varejo em vários estados do Brasil. Então eu tinha um representante na Bahia, um representante no Nordeste, e esses produtos eu mandava do porto, direto de onde chegava do porto que eles distribuíam, eu mandava para esses estados vendendo. E aí começou a faltar produto para eu vender. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, velho. Ou ele vai cortar esse setor, ou... alguma coisa vai acontecer. E aí, com 4, 5 meses antes de eles me mandarem embora, eu falei, eu vou comprar uma chapa e uma fritadeira e vou colocar lá no fundo do quintal da minha casa, né? E vou começar a fazer lanche. Mas por quê? Porque eu já tinha uma certa experiência, não de fazer tanto, mas de comer. Porque eu tinha um canal no Instagram já naquela época, em 2018, que chamava Casal Pelota, que era um Instagram que eu tinha de visita a hamburguerias e restaurantes e tudo mais, com uma ex-namorada minha. E aí, quando a gente terminou, o nome ficou pra mim, o Instagram ficou pra mim, e na época eu falei, eu acho que eu vou usar esse nome Pelotas, né? Porque eu acho que pegou, acho legal. Então Pelotas vem de gordo, de redondo, de bola, né? Não tem nada a ver com a cidade. Todo mundo me pergunta se eu sou do sul. Eu falo que não. Vão lá, de vez em quando o pessoal vai lá e fala, vocês fazem X gaúcho? Do nada. Eu falo, não. Eu acho legal porque vai bastante gente do sul lá. Caralho. As pessoas vão pro hotel, por exemplo, vão pra alguma convenção próximo, aparecem lá um monte de gaúcho. Aí eu explico, o pessoal, mas é bom do mesmo jeito. Eu falo, não, então tá de... Prova aí, você Muito bom. Então, vai muita gente lá. Mas assim, eu começou por isso. E aí, na dificuldade, eu montei lá em casa e comecei vendendo muito pouco. Aí, na época, eu vendia 15, 20 pedidos. Tanto que o meu pai, ele nunca achava que aquilo era um emprego. Ele falava pra mim, não... 15, 20 pedidos, você fala o quê? No mês? Dia. Isso dias bons, né? A minha média era de 7 a 15, então eu vendia muito pouco. Eu vendia 10, 15 lanches por dia, quando eu vendia. Então, assim, era uma média muito pequena e eu acabava... Quando eu não tinha pedido, eu ficava sentado na minha sala vendo televisão, porque era dentro da minha casa. Então, pro meu pai, aquilo
Era absurdo. Ele falava, meu, isso aí não é trabalho, que não sei o que lá. Só que eu sempre sabia que faltava... porque no começo, quando a gente abre, a gente não tem o capital para comprar certas coisas que são necessárias para você crescer. E quando eu digo isso é o quê? É marketing. Investir em marketing é você ter uma embalagem de batata legal, é você ter uma caixa de batata legal. Para você ter tudo isso no começo é muito difícil, porque é caro. Então eu não conseguia comprar isso e eu não conseguia alavancar minhas vendas. Então o Pelotas começou do básico. Uma chapa, uma fritadeira, numa dificuldade de uma empresa que eu sabia que eu ia ser mandado embora. Então eu recebia pedido, fazia o pedido, tava fazendo o pedido, fazia o pedido. Terminava de fazer o pedido, eu pegava no meu Celta, que é o mesmo que eu tô agora, e levava embora o pedido pro cliente. Quando no meio do caminho eu levava o celular, e o celular tocava o segundo pedido. Eu falava pro cliente, seu pedido está sendo pronto. Só que eu estava lá na PQP entregando um pedido. Então eu voltava a fazer o outro e entregava. Então ao longo do tempo foi muito tempo assim. Até eu conseguir ter uma demanda para ter um motoboy. Aí eu consegui ter motoboy em casa, a gente começou a ter uma demanda maior. Mas no começo foi isso. Foi devido a uma dificuldade, tanto que eu fui mandando embora depois de 6 meses, de uns 5 meses. Eles me mandaram embora porque realmente estava acabando o setor, não ia mais ter atacado esse setor dessa revenda. E aí eu, graças a Deus, já tinha um certo giro de dinheiro ali no Pelotas, um certo faturamento que me dava uma condição que eu conseguia viver de boa, né? Só que eu não guardei dinheiro não é que eu não guardei, eu não consegui ter uma rentabilidade tão grande que me sobrava dinheiro para investir na empresa. Então eu ficava naquela mesmice. Eu vendia aquilo todo mês, sem ter investimento, sem conseguir conquistar tanta coisa, pegar novos clientes, porque eu não conseguia fazer marketing, eu não conseguia ter uma captação melhor de investimento em embalagem, para ter um retorno de fotografia no Instagram. Então é tudo isso que no começo foi uma dificuldade. Mas assim, a ideia se inicia com medo de ser demitido. Eu tinha certeza que eu ia ser demitido, tanto que eu fui demitido. E aí, graças a Deus, eu já estava com a hamburgueria. Tanto que o primeiro pedido de embalagem do Pelotas eu recebi na empresa. Caraca. Que eu trabalhava. Eu pedi para me entregarem na empresa. O Sedex chegou na empresa que eu trabalhava. Eu já cheguei, pus direto no meu carro e guardei. Quando deu 6 horas eu levei para casa. E você vê como que é a visão, né? Tipo, de não se acomodar ali, porque qualquer outra pessoa, tipo, tá diminuindo aqui, daqui a pouco vai surgir alguma coisa, ou vai normalizar, e não, vai você melhorar. já se antecipou o problema e... Né, eu já sabia. Boa. Legal. E quem se falou, o Pelotas em 2018, né? Sim. E a sua criação você não estava nem prevendo o que estava por vir, que era tipo uma pandemia. O Covid aí foi pouca coisa depois. Foi. Veio a pandemia. Como que foi pra você esse período? Assusta. Para nós, assim, quando chega, assusta. O Pelotas, em 2018, eu fiquei de 2018 a 2019 e até julho de 2019 aberto, né? E aí fiquei mais ou menos nessa data. Em 2019, em julho de 2019, eu tive que fechar porque a casa que eu tava, minha mãe vendeu. Tá certo? Só isso. Aí. Porque a casa que eu fazia o lanche no fundo do quintal, minha mãe vendeu. Então aí foi a maior complicação que a gente teve. Porque era o espaço que eu tinha para trabalhar. Minha mãe vendeu a casa e na época, como eu falei, eu tinha um giro ali que eu tinha um dinheiro. Então de 2019 para a entrada de 2020, eu precisei ficar fechado 6 meses. Porque eu não tinha guardado dinheiro para abrir um ponto físico na rua. Foi aí que chega um sócio, né? A partir do momento que eu fiquei 6 meses fechado, eu comecei a ter um serviço fixo, tive que ficar 6 meses trabalhando CLT, quando minha mãe vendeu a casa. Então Pelotas ficou fechado durante 6 meses, isso em 2019, tá? Quando minha mãe vendeu a casa, antes de eu ter um ponto físico na rua. Então, depois disso, eu consegui um sócio e abrimos em 2020, foi em julho de 2020. Então, a pandemia tinha começado há 2 meses. Posso te falar uma coisa? Claro. Eu tinha o Instagram de vocês e eu tava acompanhando a abertura de vocês. Eu vou ser muito sincero. Eu achei muito ousado a abertura de vocês na pandemia. Eu achei muito ousado e achei muito legal ter dado certo. Assim, de verdade, eu tô sendo muito sincero. Eu falo pra todo mundo, teve gente que chorou, infelizmente. Tá? É muito triste o que aconteceu. A gente sabe que muitos amigos, familiares, muita gente perdeu familiares, então não foi uma época bacana, mas eu sorri.
Porque foi a melhor época que a empresa já teve, que o Pelotas já teve. Porque foi uma época que a gente teve para realmente mostrar o nosso trabalho. Porque aumentou muito a demanda. E a demanda, porque o pessoal estava tudo dentro de casa, né? Ninguém saía. O único setor que poderia ficar aberto eram as farmácias e os serviços de alimentação delivery. Então a gente servia comida muito. Eu cheguei a vender quase 600 lanches em um dia. Meu Deus do céu. É loucura. A gente já teve que ficar fechado muito. 7 por dia para 600 lanches. É pouca coisa. É loucura, assim. Foi um resultado muito grande. Então a pandemia, ela ajudou muito a gente. Mas a gente teve que passar por longos percalços, né? Então, como eu disse, ficamos fechados e abrimos. Quando o Pelotas reabriu na pandemia, ali, quando a gente reabriu, eu já tinha certeza que ia dar certo. Eu não sei por quê. Mas eu já tinha certeza que ia dar certo. Naquela época que a gente ia ter um retorno, porque o Instagram, mesmo assim, quando a gente estava fechado, já estava o pessoal cobrando, perguntando e tudo mais. Então eu já esperava um retorno ali quando a gente abriu o ponto físico. E porque por nunca ter um ponto físico na rua, o pessoal ia querer ver, conhecer, comer e tudo mais. Porque quando eu fechei em 2019, eu já tinha um certo número de clientes. Claro que eu não vendia muito, mas eu já estava com um certo número de clientes. Já tinha 1 ano e meio aberto. Então, assim, já tinha um reconhecimento. E é o que eu falo, e é isso que eu fico impressionado. A gente, mesmo naquela época que eu era pequeno, no fundo do quintal, eu sentia, parecia que eu era enorme, porque as pessoas reconheciam muito a gente como uma hamburgueria boa. E o slogan, a melhor hamburgueria da ZN, essa parada mudou. Isso foi o clique da marca. Porque todo mundo gravou isso, cara. Exato. Tanto que um monte de hamburgueria que abriu depois tentou me copiar. Isso, um monte de hamburgueria usa a melhor hamburgueria do planeta, a melhor hamburgueria de não sei o que lá, porque isso pegou de uma forma automática na cabeça das pessoas, né? E quando a gente fala... orgânica, né? Sem nenhum grande esforço. Não que não teve esforço, mas não teve um negócio absurdo para impulsionar esse slogan, né? Exato. Não, as pessoas só compartilhavam no Instagram e escreviam a melhor da ZN. A melhor da ZN. Acho que foi tanto mundo compartilhando, tanta gente compartilhando a melhor da ZN. A melhor da ZN. E aí isso aí foi entrando na cabeça das pessoas e as pessoas foram compartilhando. Então, nessa época da pandemia, foi o boom de internet. E aí que o medo que eu tinha na época era de ser preso, porque na inauguração, a frente da loja lotou e não podia ter atendimento presencial. Sim. Lotou a frente da loja. Eu falei, acabava o refrigerante. E a chance de dar um BO aqui? Eu ia no Andorinha, no mercado, comprar refrigerante. Quando eu voltava, eu falava, vai ter polícia lá. Certeza que vai ter polícia, porque não tinha como. Só que aí, graças a Deus, a gente começava a entregar e falar, pessoal, vai embora. Até que chegou um certo horário que esvaziou. Mas teve gente que a gente teve que falar para ir embora e receber o pedido em casa, porque era um fluxo de pedido tão grande. A gente começou, quando a gente abriu na rua, a nossa ideia era vender, 70 lanches a conta, já dava pra gente ter um salário ali mais ou menos. Eu pensei, eu e meu sócio, vendendo isso, a gente vai ter um valor legal para receber, né? Só que no primeiro dia a gente já vendeu 200 e poucos lanches. E aí a gente já falou, esse barato vai ser doido. E aí a gente pensou que no segundo dia ia vender menos. Não, só que não. Foram aumentando os dias, 200. Então a gente manteve durante pelo menos a gente manteve aí, desde quando a gente abriu até mais ou menos um ano, 150, 200 lanches por dia. Média, né? Média no começo. Sim. Então isso assustou a gente um pouco. E foi aí que a gente começou a perceber realmente o quanto que a gente estava crescendo, né? Mas a pandemia ajudou muito. Não me assustou. Muito pelo contrário. A pandemia foi algo que realmente fortaleceu a marca Pelotas. Infelizmente, é o que eu falo. Pela situação, mas foi o que fortaleceu a gente como marca. Boa. E aí, já puxando esse gancho. Falando quando você foi para de fato a criação da hamburgueria, na rua, o ponto físico e tudo mais. O que a gente pode falar, por exemplo, de desafios que você teve para montar a hamburgueria? Que você falou, isso aqui foi embaçado, isso aqui você teve que... Você foi sentindo ao longo do tempo que você foi montando. Pessoas. Cara, a maior dificuldade que a gente tem quando vai se abrir, não digo um ponto físico. Quando você começa um sonho, qualquer tipo de empreendimento que é seu, quando você começa, assim, você começa sozinho, você não tem que delimitar funções para as pessoas, você não tem que gerenciar, que tomar conta, então essa gestão não existe. E aí é muito mais fácil. Na hora que você vai montar uma equipe, é a parte mais difícil, porque comprar tijolo, arrumar uma coifa,
comprar uma chapa. Você faz uma vez, já era. Gastar dinheiro é uma beleza, delícia. Você não quer ter 50 mil na conta pra ir comprar? Quando a gente abriu, nós tínhamos um dinheirinho pra começar. Sim. Né? Conseguimos um valor ali. Então é uma beleza. Você comprar legal, umas coisas novas, sim. montando, é uma beleza. Aí chega na hora que você termina todo mundo pronto, agora vamos começar a arrumar pessoas. Aí que é a bucha. Porque é muito difícil você achar pessoas e principalmente manter essa pessoa trabalhando ali naquele começo, que ela não vê tanto, sei lá, ela não conhece você, ela não conhece sua marca, ela não veste sua camisa ainda. Você não tem como. Ganhar essa Não tem confiança. o senso de propósito da marca. Você não sabe de nada, cara. Ela tá ali com você rezando para dar certo, para ela não ser mandada embora e para É isso. ter. Ter a grana dela. Até porque 90% das pessoas que trabalham em cozinha, elas estão ali para sair dali, cara. Elas não estão ali para ficar ali. São 10% que querem se formar em gastronomia, que querem aprender alguma coisa, que estão fazendo aquilo de estágio. Sabe? São poucos. A maioria tá ali para a primeira oportunidade, para pagar uma faculdade, para fazer alguma coisa, um estudo, mas a primeira oportunidade ela vai sair. 10% dessas pessoas vão pagar estudo de gastronomia. O resto vai fazer uma administração. Se sentindo um afeto da empresa realmente nessa parte de você proporcionar para ela um tratamento diferente. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Hoje eu mudei. No começo isso foi muito difícil. Eu não era um gestor. Eu fui aprendendo com o tempo. Eu era uma pessoa que gostava de fazer hambúrguer e fazer um hambúrguer gostoso e aprendeu a fazer hambúrguer. Mas eu não sabia gerir pessoas. Vocês concordam? Então isso é difícil. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Mas a maior dificuldade que eu tive real e a maior dificuldade que eu acho que todo mundo tem é essa parte de gestão de pessoas, velho. É você manter a pessoa em alto nível todo o tempo que ela tá lá. E ela fazendo 100% do trabalho do jeito que você queria. E isso é impossível, na real. Então, se você conseguir colher 90% dela, principalmente nesse começo, já tá ótimo, velho. 80% dela ali já tá ótimo, porque ninguém vai fazer 100% do trabalho perfeito. Quando fizer 100% do trabalho perfeito, sua empresa não vai ter defeito, velho. Porque vai estar todo mundo fazendo do jeito que você quer. Olha que beleza. Isso não vai acontecer. Só se você fizer. Ninguém vai fazer do seu jeito. Então, não muda. É isso. No começo, a maior dificuldade são pessoas. Porque é o que eu falei. Alugar ponta é uma delícia, sair de carro. Não, que beleza. Aí na hora que começa a correria é difícil. E o que te inspirou a esse início? Teve alguém que você pegou como referência? Teve. Assim, no começo, inclusive hoje ele é um concorrente nosso. Eu sou um concorrente forte, acho. Não sei se é forte dele, mas a gente é um concorrente. No começo eu comia muito lanche do Porco Atrevido, que hoje eles estão lá próximo, muito próximo da gente. Sim. Né? Então eu peguei muito, porque ele também começou em casa, com uma renda extra. Então tudo mais, e foi aí que eu tive um insight. Falei, putz, eu vou. Acho que esse negócio pode dar uma. Porque eu comia muito, eu pedia lanche dele no delivery, né? Então eu vi que ele trabalhava no horário do almoço. E aí é isso. Então eu fui começando a perceber que poderia ter um retorno bacana. Legal. Né? Mas foi ele. E em questão de lanche, de qualidade de lanche, aí como referência de padrão, tá? Não como referência para abrir. Aí eu tenho pão com carne, do Pedro Valvas, que daí já é mais... É um padrão de qualidade um pouquinho maior do que a gente tem hoje até na Zona Norte, sem querer puxar saquismo, mas é uma marca que eu tenho como know-how, que eu tenho como uma identidade, uma identificação maior, como qualidade de produto, como tudo mais. Inclusive a nutricionista deles, eu contratei para trabalhar com a gente. Então, a nutricionista do Pão com Carne, que é uma das maiores hamburguerias do Brasil hoje. Isso é legal. A gente vai chegar nessa questão do padrão, porque de padrão de qualidade e tudo mais, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, não têm noção, que não é só ir lá e fazer o lanche pronto. A gente sabe que tem uma lógica por trás, a gente sabe que tem um negócio que a gente vai chegar lá, que eu me interesso muito, porque... Vamos pedir o segredo agora? Não, segredo. Se eu soubesse o segredo do Pelota, eu abrir uma hamburgueria e chamo já o Vinícius pra trabalhar comigo, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem me atrevo a tentar fazer esse tipo de coisa. Mas assim, pelo amor de Deus, eu não puxando o saco, mas uma coisa que eu acho legal de pessoas que, quando estão fazendo alguma coisa, que nem o Gordão tá trabalhando no Pelotas já há um tempo e tudo mais,
é aquela pessoa que de fato gosta, se entrega no que tá fazendo. Porque se a gente se adentrar aqui ao seu outro perfil de comer e beber, né? De visitas. Dos perfis, eu sei que você é uma pessoa que realmente é apaixonada por esse tipo de coisa. Sim. Dá pra ver pelas suas tatuagens, por tudo que te move. Então, é mais gostoso quando você vê a pessoa Exato. que ela tá fazendo aquilo não só pelo trampo, mas porque realmente gosta daquilo que tá fazendo. Faz, sim. Mas e por isso que eu tô não fazendo puxar saquismo, mas Não, mas isso é algo um só extra. acrescentando, porque isso transmite pro Credibilidade, pro confiança. produto. Exato, Isso. exatamente. Pra todos. E, inclusive, é o que eu Exatamente. falei, é isso que faz a marca ser pequena ser grande, mesmo sendo pequena. Grande em questão de valor para quem come. Para os 10 que comem, tô chutando, fazendo 10 para ter um número baixo. Sim. Vale mais do que 100 que comem de uma outra marca que nem liga porque tá comendo. Que só chama no iFood ali. Quando vê que tem, achou. quando vê que tem frete grátis. Sim. Viu que tem um cupom frete grátis, o cara vai pedir. Não, meus clientes não, velho. Eu posso tirar o frete grátis, eu posso tirar o cupom, que o cara vai continuar Que vai comendo. continuar Ele vai ligar e vai perguntar, ô gordão, ou vai chamar lá no Instagram, em algum lugar tem um frete, um cupomzinho aí e tal. Porque todo mundo gosta. Mas isso é o valor da marca. É às vezes as pessoas se identificarem comigo também. Com corre. Sim, exato. Com ver que eu tô realmente, que esse é o meu corre, entendeu? Então eu não sou uma pessoa muito inteligente, não sou formado em nada em relação à gastronomia, mas eu tenho conhecimento do que eu tô fazendo, entende? Então, assim, é isso que eu acho que passa essa credibilidade e essa valorização da marca. E já entra numa das maiores forças de divulgação, que é o boca a boca, né? A indicação. Eu acho que a partir daí, como você atinge esse... Porque é o mais sincero. Esse eu posso dizer que eu já contribuí. Nossa. Sim, com certeza. E é o mais sincero, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, hoje em dia o boca a boca a gente tem dois. O boca a boca de verdade e o boca a boca virtual, que eu falo pra todo mundo, que é o History. O History é o boca a boca virtual. Hoje em dia, se você posta algo, se você não recebeu de graça, né? Se você não tem uns seguidores X ali ganhou de graça, se você posta é porque você gostou, cara. Exato. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas se comunicam um pouco, elas veem mais fotos, vídeos. Então é isso que eu quero, né? Tanto que nesse retorno agora a gente voltou sem embalagem personalizada por questão a custo. Hoje eu fiz um orçamento, eu vou voltar com a embalagem personalizada, porque eu percebo que as pessoas não estão postando tanta foto. Então eu preciso disso, de fotografia ali, porque o boca a boca hoje em dia é feito por foto. Justo. E, assim, a gente já falando de montagem de lanche e tudo mais... Nesses anos aí que você já tá fazendo os lanches diferentes, teve algum que te chamou a atenção, que você falou, caramba, esse aqui deu uma estourada, deu uma chamada? Acho que deve chegar a 80% do cardápio é meu, e 70% do cardápio é meu e 30% do cardápio são de outras pessoas que correram com a gente, né? Tanto ideias mútuas como ideias normais. E o Calixto, como chapeiro, ele trouxe um lanche para nós, que é o Big Pelotas, que é uma releitura do lanche da hamburgueria famosa do Palhaço. Sim. Então, é uma releitura E se de você não entendeu o que a alusão ele fez, você não é desse universo. Exato. É isso. Então, e esse lanche, ele, desde que lançou, ele é disparadamente o lanche que mais vende lá, é absurdo, né? E, falando de criações minhas, tem o Junk, que é o lanche é o primeiro lanche que eu criei com queijo coalho no pão australiano. Esse é fera, né? Esse é chave. Esse lanche foi um lanche que eu criei na época do Casal Pelota. Eu fiz pra colocar em outra hamburgueria. E aí eu deixei como um lanche especial do Casal Pelotas, deixei um mês em outra hamburgueria, lanche mensal. E aí o cara tirou, e aí quando eu abri, eu peguei, como ele foi uma ideia legal, eu peguei e coloquei no cardápio. Justo. Pra gente. Boa. Sensacional. E como que você lida com... Você tá exposto na internet, então vem tanto do positivo e vem muito daquele negativo, às vezes Feedback. só o negativo por... Grosseria. Por grosseria. Como que você lida Ou com... aquele cliente que ele acha que ele é um deus e ele precisa ser atendido de todas as maneiras e formas possíveis e positivas do universo que podem favorecer ele, e aí ele acaba se tornando, às vezes inconscientemente, uma pessoa arrogante, trata mal, avalia mal. Isso tem muito. Tá, isso tem muito porque, como eu falo, quanto mais demanda você vai ter, mais risco de ter gente ali no meio que
tem algum problema é que eu digo assim, de tratativa, de conversa, de diálogo, porque o que falta muitas das vezes é diálogo, né? A gente percebe isso. O cliente, a gente tá tratando com pessoas com fome. Em boa parte dos casos, a pessoa está com fome, né? Quando não tá, são poucos que pedem com antecedência. Sim. A maioria da pessoa deu a fome vai pedir. Então ela quer o rápido, quer que chegue rápido, quente, babá. Tá tudo certo. Tem que chegar quente, tem que chegar dentro do prazo, mas eu não tenho que passar coisas na frente para atender ela. Passar coisas na frente eu não digo pedido. Eu digo, por exemplo, se um tempo de chuva, um motoboy meio atrasar 5 minutos, eu não vou brigar com ele. Entendeu? Eu vou explicar para cliente, vou falar, poxa, moça, a senhora tem que ter uma compreensão e tal. Então, tudo isso são coisas que a gente lida, são coisas simples do dia a dia. Isso o mais tranquilo que eu encontro é resoluções de atraso. Só que aí já tem coisas que passam do extremo, como, por exemplo, pessoas que não identificam uma leitura correta de um item do cardápio. Como o junk, antigamente, eu tive que mudar o cardápio por causa disso. O junk, quando a gente começou, a gente fazia ele duplo de 100 gramas. Então, no cardápio estava escrito pão australiano, 2 burgers de smash de 100 gramas. Cebola caramelizada, bacon e tal. A pessoa pediu e falou que chegou só um lanche. Falei, mas é só um lanche. Com 2 carnes. Com 2 carnes. Mas eu sou obrigado a saber que 2 burgers de 100 gramas é carne? Ah, nossa. E aí o cara achava que era pra vir 2 sanduíches. Só que aí o cara chamou a pessoa, uma mulher, chamou uma trupe de amigos para comentarem no meu Google, mesmo sem a pessoa ter ido lá. Então eu recebi uns 8 comentários negativos no meu Google de uma pessoa que não soube ler uma descrição de um lanche. Comentários falando que eu era bandido, que eu queria roubar ela, que a minha empresa era fajuta. Nossa. Comentários desse nível. Em nenhum momento passou pela cabeça dela que ela ia pagar R$18 por 2 lanches, ela não estava estranhando isso. É loucura. Nada. Então, assim, é por isso que eu falo, às vezes a gente tem esses problemas assim, sabe? São coisas que a gente foge. É o que eu falo, o problema de atrás numa pessoa, a gente não é perfeito. Inclusive, eu fiz um vídeo, eu vou postar um vídeo amanhã, vocês vão dar risada, sobre o tempo de espera nosso. É um vídeo engraçado. Eu falo sobre, pessoal, eu falo no áudio, eu falo, a gente é tão rápido que se você pede às 8, seu lanche chega às 7h30. Pra fazer o filme do The Flash, tiveram entrevistar 2 motoboys da gente. Se você pôr velocidade no Google, aparece meu logo. Eu coloco, ficou com vontade? Então desce, que o motoboy já tá aí na porta. É um vídeo que eu fiz, é o último que eu fiz agora. Legal. Então, assim, a gente sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe. Eu não sou perfeito. A gente tem atrasos, como todas as hamburguerias, e tem esses problemas. Só que tem problemas que são extras, que são como esse que eu falei. Gente que tirou a carne do pão e pesou pra ver se realmente tinha 100 e tantas gramas. Ah, não. Aí é muita loucura. Ah, não dá. E mandou foto da balança. Não, pelo amor de Deus. Aí é muita doença. Uma vez, eu vou contar um caso muito engraçado. Esse vocês vão dar risada. Já antecipo que eu ia te perguntar se você tem alguma história engraçada, alguma coisa pra contar. Esse caso é muito engraçado. A menina... o namorado pediu o lanche, 2 cheeseburgers pediram. E aí chegou na casa da cliente, não sei se ele mordeu, eles mandaram no WhatsApp, meu cheeseburger veio com maionese aqui, ó, tal, né? E aí a minha esposa que tava no caixa na época falou, não, mas vai maionese no cheeseburger, conforme descrição, conforme foto. Vai maionese no lanche. Não, mas eu quero trocar, não sei o que lá. Minha esposa falou, não posso trocar, eu te mandei o que você pediu, a gente tem funcionários para pagarem aqui, eu não posso ficar te dando lanche de graça. Me desculpa, o máximo que eu posso fazer é te dar um desconto no próximo pedido. Então, você quer comer um cheeseburger agora sem maionese? Eu te dou 20% de desconto. Aí você pega esse cheeseburger sem maionese e come. É o máximo que eu posso fazer. Né? Ah, não, desligou. Beleza. Não lembro se era telefone ou WhatsApp, pararam de falar. Aí deu 20 minutos. E na época, a minha cozinha não era reformada, eu não tinha feito investimento de reforma, tinha acabado de abrir. Era uma bancada, a pessoa via eu dentro da chapa. Sim. Você chegou a ver, já acho que deve ter ido lá. Era a bancada, a pessoa via a gente dentro da chapa. Então, aí a namorada dele foi lá. Ele não teve coragem de ir lá, o menino, a namorada dele foi lá e falou, cadê o dono? Entrou no meio do negócio, cadê o dono daqui, tal. Eu falei, sou eu, moço, pode falar, tal. Ele, eu acabei de voltar, meu namorado pediu um cheeseburger. Eu acabei de chegar de Miami. E Miami não tem maionese no cheeseburger. Você tá de sacanagem. Eu falei assim, eu olhei pra ela e falei assim, moça, você tá no Lausanne. Você não tá no Miami, você tá no Lausanne. Falei, então... No máximo uma alusão Los Angeles. Falei, você tá no Lausanne, minha moça. Daí aí na hora não sei o que eu falei, minha querida. Na hora que eu falei minha querida, ela, minha querida! Já ficou pistola, já ficou putaço. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais falar com ela, chamei minha esposa. Falei, conversa com ela aqui.
falem com ela que eu vou voltar pra lá. Ela quer outro lanche, manda outro lanche pra ela. Faz o que ela quiser. E aí, nessas horas, você percebe que às vezes a gente fica refém, não tem muito o que fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Por exemplo, uma situação dessa de um cliente que a gente sabe que não vai ganhar essa guerra. Você entende? Então eu vou fazer o quê? Eu vou lutar com dar murro em ponta de faca, dar um lanche pra ela. Fazer o quê? E aí isso eu fui aprendendo com o tempo. Tem coisas que não tem necessidade. Não vale o Não vale o desgaste, como, por exemplo, um atestado de funcionário. Muita gente que empreende, o maior pavor de quem empreende é atestado de funcionário. Então, assim, a pessoa fala, porra, quando o funcionário já te avisa alguma coisa. Ai, Vinícius, hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou ter que ir no médico. Muitas das vezes, antes eu falava, porra, vai me avisar agora, em cima da hora, que não sei o que. Mas você concorda que eu não tenho o que fazer? Eu não tenho o que fazer. Se ele estiver falando a verdade, ou se ele estiver mentindo, eu não tenho o que fazer. Não me dá nada. Então o que eu faço? Melhoras, vai no médico, me traz o atestado, espero que você fique bem. Acabou. No outro dia, se ele não me trouxe o atestado, eu não falo nada. Tá de boa. Chega no final do mês, eu desconto. Acabou. Eu não tenho o que fazer. E isso é uma coisa que eu me desgastava muito com falta de funcionário. E aí eu fui aprendendo que isso também desgastava a minha relação com o funcionário. Entendeu? Sim. Tipo assim, ele pode ficar puto que descontou, porque ele vai entender que ele não levou, ele não é besta. Sim. Mas ele vai ficar mais puto eu debater com ele uma doença que talvez ele esteja realmente doente. Sim. Pô, cara, e às vezes eu tô sendo errado e não sei, por uma coisa minha de querer que a pessoa vá trabalhar e por um medo de me ferrar ali com um funcionário a menos. Então, tudo isso são coisas que eu aprendi com o tempo. A não me desgastar com coisas que a gente não tem como resolver dentro da empresa, entende? Como é isso que eu falei, do funcionário ou como alguma outra situação. Justo. E uma curiosidade, o Pelotas ele já participou ou tem interesse no futuro de atuar em ações comunitárias, ações sociais? Porque eu sei que você particularmente é uma pessoa que abraça e tem muita simpatia por coisas nessa vertente e que a gente precisa ter uma sensibilidade a isso, nem todo mundo tem, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, porque todo mundo no final sai ganhando, né, com esse tipo de ação. Sim. E eu queria saber se você traz isso para o universo do Pelotas ou pensa em trazer isso no futuro, como que você está mastigando Vocês chegaram na hora certa. Como você está mastigando essa informação? Na hora certa, vocês chegaram. Porque eu vi o negócio do grafite. Você viu que louco? Animal. Eu sou grafiteiro desde os 15 no papel, na rua desde os 17. Então eu pintei muito tempo, inclusive esse ano eu tenho que voltar a pintar porque é uma terapia para minha vida. Eu sou ex-dependente químico, então eu tô há 5 anos limpo, então isso me ajudou muito também na minha fase de adaptação com a rua novamente, depois de intervenções clínicas e tudo mais. Então hoje eu preciso voltar a pintar. E aí quando eu surge qualquer causa voltada a essa arte de rua, eu não tenho como não abraçar, porque a parada me ajuda. Legal. Me ajudou. E eu vejo que tem, e é o que eu falo no vídeo que eu postei, são pessoas que sonham o mesmo sonho que eu sonhei há 10 anos atrás. E que eu não tive um apoio de marcas que poderiam me fortalecer naquela época. Seja com, eu fortaleci os caras com 20 cheeseburger, cacete, não é nada. Você vai falar, é muita coisa. Se eu for pôr o preço de custo de um cheeseburger, pra mim não vai ser nada. Beleza, é dinheiro. Claro que é dinheiro. Mas é um investimento que eu tô fazendo não na minha marca, mas em pessoas que naquele momento elas precisam dessa ajuda ali. O retorno para mim, no geral, às vezes não é tanto? Não. Mas para eu, Vinícius, pessoal é enorme, entendeu? Com certeza. É enorme. E eu estando motivado, minha empresa funciona melhor, cacete. Sim. Eu fazendo coisas que eu gosto, eu usando a minha empresa para fortalecer atitudes que eu gosto. Acredita. Isso. Que agora provavelmente eu vou fazer que eu tô correndo atrás de marcas. Inclusive, quem tiver disposto a ajudar a gente, patrocínio para um campeonato de skate na pista de skate do Lausanne. Legal. Eu quero fazer vamos supor, um Pelotas Champ, sei lá, alguma parada assim. A gente tá falando daquela da Direitos Humanos? Da Direitos Humanos. Um campeonatinho pequeno para 10 participantes, 15 participantes, mas uma parada profissa, com nome legal, estrutura legal. Procurar a prefeitura, procurar marcas parceiras para premiação, tanto em dinheiro como em roupa. Então, essa é a ideia que eu quero fazer para também fortalecer a marca. Essa já é uma visão não tão solidária, né? Porque tem a parte solidária para fortalecer a rapaziada que está começando no skate no começo, mas também como é que eu vou dizer? É marketing comercial.
porque é pra fortificar a marca nesse meio. Mas deixa eu nesse te meio, falar pra uma coisa. essas pessoas desse meio. Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito engraçado, pelo menos na minha visão, como muitas pessoas acham que a gente, se fizer um negócio social, o comercial não ganha, ou se eu fizer o comercial eu não consigo Só trazer tô o social. perdendo, As pessoas às vezes não veem que dá pra ter uma sinergia entre os dois. Não, daí tem, né? Eu consigo elevar a marca e consigo reforçar uma causa social tranquilamente. Sim. Em que os dois saem melhores dessa parceria, tá Sim, ligado? sim. Eu acredito muito nisso. Então, dá pra extrair uma coisa super, super gostosa disso. E isso acontece muito, né? A gente, por exemplo, as ações sociais que a gente faz, a gente normalmente nem posta. Social, que eu digo social. A gente já entregou muito lanche em comunidade carente, já entregou Legal. muito lanche em... Algumas eu postei, tá? Algumas a gente posta, algumas não, porque... conforme fomos postando, a gente vê que a gente fala, pô, pra que postar? Que não sei o que. Então a gente... Tem muito disso A também, gente né? normalmente deixa o local postar e aí a gente compartilha. Porque senão o pessoal cobra a gente de tá divulgando tal e tal e tal. Então eu envio vídeo, faço vídeo, envio pro instituto que nem a Cotique aqui na Emirim. A gente fortifica os caras, de vez em quando eles dizem, tem como mandar 10 lanches aqui pra criançada? A gente manda 10 lanches com um refri de 2 litros, 2 refri de 2 litros. Aí eu filmo, o motoboy mesmo filma a entrega e mando pra eles. E aí eles postam. Legal. E aí marcam a gente e eu E compartilho. deixa na responsa deles. Deles. E não vocês falando, olha pessoal, O que fizemos que eu uma fiz? ação aqui, não sei o quê. E não que eu ache errado. Não, sim. Não acho lógico. errado eu fazer, Sim. mas não faço por questão dessa crítica que tem hoje em dia Sim. em relação a isso. Sim. Então eu prefiro não fazer. Deixando... E sai muito mais genuíno. É. Dessa forma. Sai mais- Acaba saindo mais Sai. genuíno. Sai mais genuíno, eu vou ser sincero, é o meu ver, sai mais genuíno pra quem tem essa visão. Porque pra mim, na realidade, é igual. Sim. Porque eu que não tenho essa visão, pra mim vai do mesmo jeito. Mas é isso. E o que você enxerga como o maior desafio do Pelotas até hoje? Ó, hoje o nosso hoje o nosso maior desafio é reestruturar a empresa de uma forma que ela consiga atingir os resultados que ela atingia na época de pandemia. Então, assim, pô, Vinícius, você está querendo uma coisa que não vai existir mais. Pô, por que não vai existir mais? Vai existir mais. Se eu conseguir atingir o número de clientes, esses clientes estavam comprando e voltando, é porque eles podem voltar. E se não eles, outros. Se não aqueles lá que já foram para outra hamburgueria ou que já pararam de comer, beleza. Outros. Eu tenho que conquistar. Eu não atinjo nem 5% da Zona Norte de cliente. Então tem muita gente para a gente atender ainda, que a gente hoje não atende. Né? Então eu acho que o maior desafio hoje é a gente reestruturar essa confiança em quem ou já comprou ou quem quer comprar e ainda não tem isso. Até porque, como eu falei para vocês, depois ficamos mais 4 meses fechados agora para reestruturação de marca e tudo mais. Então, devido a isso, a gente sente que teve uma perda de credibilidade de certas pessoas. Algum cliente que não era um cliente fiel, fixo, esse cliente já volta meio, pô, será que voltou com a mesma qualidade? Será que não? Então a pessoa ela fica meio ressabiada. Então o desafio agora é para essas pessoas que se afastaram da gente, a gente reestruturar essa valorização de marca, que é o que eu deixei acho que muito claro aqui, que é o que a gente mais busca. É fazer a pessoa não só comer o lanche, não só gostar do lanche, mas ela também gostar da marca, ela se identificar com a marca, tanto com um projeto social, ou quanto com ela gostar de skate, ou ela gostar de grafite, sabe? Ou ela, essa que é a nossa ideia. O Pelotas, ele é uma marca que ele agrega tudo ali, né? Tanto, por exemplo, eu já fiz evento de sticker, de adesivo, de gente que cola adesivo lá na hamburgueria, o pessoal vai tudo lá, faz troca de adesivo. Então é isso. Eu tenho, desculpa, eu tenho motoboys, eu tento ter sempre pelo menos 1 ou 2 motoboys mulheres. Porque isso, eu acho que tem muita... o meu atendimento melhorou muito. Muito. Eu tenho muito menos problema e dor de cabeça com as mulheres trabalhando lá. Então, assim, dentro da cozinha, a gente tem uma certa predominância de homens. Porque já trabalhamos com mulheres e percebemos um certo atrito. Então, só que na moto, eu já prefiro mulher para tratativa com... cliente, é mais educada, mais simpática. Então, assim, tem gente que tem certo preconceito, só põe homem e aí acaba tendo um monte de problema. Então, assim, isso são todas coisas que a gente está tentando adaptar e são coisas que, querendo ou não, eu vejo como um desafio, porque é uma reestruturação geral da empresa que antes a gente não pensava. Então, hoje eu quero que a empresa tenha uma visibilidade maior quanto à valorização da marca, mesmo assim. É isso que é o que eu busco hoje. A gente voltar a ter aquela pegada de Pelotas mesmo, que infelizmente com esse tempo fechado a gente perdeu um pouco. Hoje é isso. E aí a gente fala de valorização da marca.
da marca, a marca estando como está hoje, que é famosa na Zona Norte, o que você dá o crédito pra ela tá desse jeito hoje, ela tá conhecida hoje? O que você acha que fez ela chegar onde ela chegou até então? Putz, cara, Porque é muito difícil a galera, alguém da Zona Norte, da região de... Aí eu vou delimitar aqui e tô tirando da minha mente, tá? Posso estar completamente errado. Mas colocando da galera do Imirim até a galera um pouco depois de Santana ali, toda essa faixa da Zona Norte, que é uma faixa extensa até, né? Conhece Pelotas, Se isso não é fato. comeu, já ouviu falar. Já ouviu falar? Ponto. Um pouco mais. Ponto ali, final. tipo, E aí, A gente atende bastante pra cá também, Cachoeirinha. Cachoeirinha, Limão. na região ali, Mais sim. pra baixo, sentido Brasilândia, sentido Andorinha, e ali aquele lado a gente atende Região muito. da Inajar. Inajar, que era onde eu comecei, né? Eu morava ali, a gente começou no Jardim Peri. Então, Pelotas é uma empresa que se iniciou na... E como que Zona Norte, você entende que... Zona Norte em peso. O que você entende que chegou a fama do Pelotas, a galera conhecer de fato? Ó, eu acho, o que eu falo pra muita gente, eu acho que é a simplicidade como eu sempre tratei tudo, né? Porque eu tento sempre ser muito claro com os nossos clientes, né? Então, assim, o trabalho que a gente faz é esse. Eu sempre tentei entregar um produto de baixo custo. De baixo custo que eu digo, às vezes não é o mais barato, porque o próprio mercado não dá essa opção pra gente, né? A gente às vezes não consegue se manter, mas quando eu comecei, a minha ideia de crescimento, de conseguir fazer a marca crescer, era o quê? Era trazer um hambúrguer de qualidade que muitas das vezes a gente da Zona Norte, aqui na Zona Norte quase não tinha. A gente tem Marx, tem essas hamburguerias que são mais clássicas. Muito clássicas. Clássicas, exato. Bom que ponto. são mais clássicas, ela é diferente. Ela não tem esse... Não digo gourmet, porque a gente não é tanto gourmet também, sabe? Eu tento não ter um produto de alto custo. Mas eu digo com lanches mais montados, ingredientes às vezes mais elaborados. A gente tinha muito pouco na Zona Norte, a gente tinha mais esses clássicos. Então a minha ideia era trazer principalmente para a minha região, que era uma comunidade, que era o Peri, e ali Cachoeirinha, Lausanne e aos entornos, trazer um hambúrguer bom, sem a pessoa ter que ir lá para a Zona Sul comer, sem a pessoa ter que ir num Holy Burger, se a pessoa ter que ir num pão com carne, que eu gostava, se a pessoa ter que ir nessas hamburguerias longe para comer um hambúrguer montado de qualidade. Então a minha ideia era essa, apresentar isso, e com isso eu acho que as pessoas se sentiram abraçadas, se sentiram assim, poxa, a marca realmente é daqui, da Zona Norte. Eu acho que isso foi com que acabou fazendo as pessoas se sentirem mais abraçadas. Não só a gente se abraçado pelos clientes, mas os clientes também se sentirem abraçados por nós. Como, o Pelotas é Zona Norte. O Pelotas é ZN. E a gente deixar isso sempre muito claro em todos os nossos posts. Sempre muito claro. Pelotas é ZN, Zona Norte, Pelotas te ama e tudo mais. Então isso eu acho que fez com que a gente foi crescendo. E a Zona Norte foi abraçando a gente. E o nosso nome foi ficando popular. E claro, também a pandemia, né? No meio da pandemia, a quantidade de gente que a gente atendia, não tinha como. Fazendo um trabalho de qualidade que a gente sabe que a gente fazia, atendendo aquele tanto de cliente, não tinha como boca a boca não acontecer. Sim. Era impossível não acontecer um boca a boca naquela época. Não tinha como a gente não ficar famoso. Era impossível, porque a gente sabia da qualidade. Sabia que eu tinha o melhor pão que tinha aqui. Eu sabia que uma das melhores maioneses que a gente tinha era que o Calixto fazia. E eu bato no peito pra falar, cara. Eu vou comer lanche em tudo quanto é lugar ainda hoje. Eu como muito pouco Pelotas. Porque eu não consigo mais por questão de muito tempo comendo. Às vezes, quando eu tô na correria, eu como. Mas eu como hambúrgueres de outros lugares. E não são ruins, não. São bons, hambúrgueres bons. Mas a gente é zica. O hambúrguer do Pelotas é foda. Tem diferencial. Você pode comer quantas saladas você quiser, cara. Você vai comer o salada do Pelotas e vai falar, esse aqui é diferente. Não sei o que é. Então, assim, é o que você estava falando sobre fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Tem fórmula de você fazer algo com qualidade que você quer comer pra você. É o que eu falo pra todo mundo. Você tem que fazer um lanche ali que você queira fazer como se você estivesse fazendo para sua mãe, como se estivesse fazendo para você comer, né? Por exemplo, ontem eu fui no Burger King de madrugada, saí do Pelotas, vi aquela promoção que tá no Burger King, 2 lanches por 20, do grandão, do Upper. Falei, pô, vou comer. Fui lá comer, que eu adoro, velho. Como Pelotas, mas adoro essas porcaria. Fui lá comer. Aí eu já peguei o lanche e falei, pô, 2 por 20 vai ter alguma coisa errada. Eu abri o pão, eu sempre faço isso, eu sou chato pra cacete, velho. Pô, Gordão, você é cliente chato? Não sou cliente chato. Sou justo. O cara mandou o pão, pra mim eu senti que o lanche tava mó leve. Falei, pô, o que tem aqui? Só tem pão e carne. Abri, tinha um tomate desse tamanho e um picles desse tamanho, do lado do pão do outro. Um tomatinho assim, um picles assim e o pão.
Eu faço. Eu falei, moça, é assim que vocês fazem o lanche na promoção? Eu falei, porque eu tenho um hamburguerismo, existe. Eu falei, então monta um lanche certinho pra mim, poxa. Tô com fome. Se eu vim aqui é porque eu tô com fome. Né? Não quero comer a parada tal. Mas numa boa, com educação, com cordialidade. Como você gostaria que falasse com você falassem lá no comigo, Pelotas. porque eles erram. E aí é o que eu falo, eu cobro isso. Muitas vezes eu já peguei lanche lá, com o picles, eles põem o pão, passa a maionese, o picles só no meio, assim, ó, 5 picles assim no meio. Como é que vai pôr a carne em cima do picles assim, cacete? Aí Não você existe fala, isso. não existe isso. Aí você é obrigado a dar uma bronca. Você fala, pô, monto. Então o que eu prezo muito? A Aline tá se divertindo. Tá gostando, Aline? Tá divertido, tá interessante. O que eu prezo muito? O lanche bem montado. Porque, por exemplo, quando você vai comer um lanche de mortadela, você gosta que a mortadela fique dessa grossura? Pô, cara, isso aqui é a mortadela fininha, bem fininha, gostosinha. Então não faz diferença, é o mesmo produto, irmão. É o mesmo produto. As duas mortadelas, dois pães com mortadela. Um grosso, um fino. Não tem diferença no gosto? Até o gosto muda. Então você concorda que tem que ter um tomate fininho, no máximo dessa grossura, tem que ter uma cebola fina, tem que estar os 4 picles espalhados no pão. Sabe, é isso que eu prezo. E isso faz diferença na hora que chega na casa do cliente. E é aí que o Pelotas ganha. É aí que eu ganho. E é aí que eu perco quando eu não tô lá observando. Então por isso que eu tô sempre, 80% do tempo que eu tô lá, eu tô dentro da cozinha, olhando, observando, vendo realmente se as coisas estão sendo feitas. Então é isso que é. Você tá traduzindo a expressão que o olho do dono é que engorda o boi, né? Não, Então e eu tive muito problema no final, e isso acontece muito, tem que ficar lá olhando. A gente, antes de dar essa pausa de 4 meses, a gente perdeu muito qualidade. Por quê? O Pelotas começou a ter dificuldades, não sei se vocês vão chegar nesse ponto, quando a gente abriu uma segunda unidade. Então aí, quando abri uma segunda unidade, sem ter uma estrutura feita para ter uma segunda unidade, a gente tinha uma unidade 1 funcionando bem. E fomos querer abrir uma segunda unidade. E não deu certo. Por quê? Porque começou a faltar na unidade 1. Certo? Então tivemos que voltar para a unidade 1, ficar um pouco na unidade 1. Então, voltando para a unidade 1, eu não faço a unidade 2 funcionar. Então começou essa. Isso é uma cadeia. A cadeia, ferrando tudo. Ferra tudo. Sim. Ferra 1 e ferra 2. Então fechamos a 2. Sim. Quando fechou a 2 já estava em brolho da 1. Então foi um monte de coisa que foi dando errado. Então é o que eu falei, como você falou, que o olho do dono é o que engorda o boi. É fato. Se você não tá 100% na operação, e eu tava falando com a minha esposa isso hoje, eu falei, amor, ela fica triste, que ela sabe que eu trabalho pra cacete. Né? Ela fala, pô, a gente não vai conseguir ter. Ela fala, por enquanto não sei. Não tenho vontade nenhuma de sair, porque assim, eu percebo que quando eu saio, não chega igual. Não faz igual, sabe? Às vezes batendo um papo, esquece uma coisa que eu não tô olhando, ou não monta do jeito que eu quero. Por exemplo, colocou pimenta, era sem pimenta, ele pega e tira a pimenta. Só que cacete, o pão já ficou tudo apimentado, cacete. Tá cheio de líquido de pimenta no pão. Você acha que o funcionário tá ligando? E não tá, então você tem que. Por isso que eu falo que aí você tem que criar esse laço com ele. Pra ele realmente vestir a camisa da empresa. Na hora que ele pensa, colocar a pimenta nele, ele fala, puta, gordão, não ia querer assim, cacete, gordão. E o cliente também não ia gostar. Então é por isso que ele tem que ter querido. Não só bem pago. Sim. Querido. Sim. Ali, entendeu? Pra ele perceber. Então, Ele se sentir parte do processo. Isso, pra saber Sim. que se der certo. Então, esse mês, a primeira vez eu ofereci uma bonificação pra eles, de quantidade que a gente nunca tinha dado. Legal. Então, com o tempo eu vou aprendendo. Legal. Entendeu? Também é uma construção. Eu comecei do amadorismo total. Então, assim, é isso que eu vou falando. São padrões de coisas que a gente vai lutando ali na empresa, que tudo chega no lanche, chega bom. Então, desde que você oferecer uma premiação para um cliente, para um funcionário, você tratar um funcionário bem, que antigamente eu tinha muito problema, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha um produto melhor de qualidade. E o cara tá trabalhando feliz ali, entende? Eu tava abrindo todos os dias da semana, comecei a fechar de segunda-feira. Dava um dinheirinho pra mim? Dava. Era bom pra empresa, era. Mas o funcionário ficava cansado. Sim. Puto, não folgava domingo e segunda junto nunca. Entendeu? Não folgava, nunca tinha dobradinha. Que nem hoje a menina pegou a dobradinha de ontem pra hoje. Puta, tenho certeza que ela vai chegar mó Chega motivado. desmotivada, Mas mó de boa. escolher segunda é um bom dia pra fechar, porque é o dia mundial de vou voltar pra academia dieta. e da dieta, né? Então aí a galera, na segunda-feira eu não vou comer, tá? Aí chega na sexta, o fulaninho vai lá e pede o lanche, né? Com uma Coca-Cola zero. Com uma Coca-Cola zero, porque tudo é equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. Então, vou pedir um lanche, eu vou pedir um refri zero aqui, aí tá tudo certo. Então é isso, a fórmula é essa. Hoje o que a gente faz é isso, trabalhar muito em cima de qualidade para conseguir
voltar a ter o reconhecimento e o número de vendas real, aí eu tô falando de comercial, que a gente tinha em pandemia. A meta é essa. O maior desafio que a gente tem hoje é voltar a atender um número de clientes que a gente atendia na pandemia, porque fizemos uma reforma na cozinha para isso. Para atender 600 lanches e até agora só atendemos na pandemia. Então eu preciso atender 600 lanches. Isso já mostra porque o Pelotas está à frente, né, dos concorrentes e tudo, né? O modelo de gestão, o que está sendo aqui falado é... Ô, Aline, antes de você puxar a próxima... Você viu que quando eu quero pegar você de cobaia é foda. Ela achou que não ia entrar, né? Você já... deixar o microfone aqui. É verdade. A próxima a gente vai... Porque eu tô sempre puxando, né? Você já experimentou, já pensou em experimentar o Pelotas? Porque só um adendo, porque a gente vai virar e falar assim, mas eu não tô muito na vibe de comer carne, e eu tô querendo um negócio mais vegetariano, não sei o quê. Pelotas tem opção vegetariana também, né? Pelo amor de Deus. A gente faz o jabá certo, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, tá vendo? Você se interessa mais por essa frente de... Não. Eu sou da carne. Você curte um churrasquinho também, pra tudo certo. Eu ia fazer essa pergunta por conta da diversidade. Boa, né? justo. Da hora. A gente já te confirmou que tem. E aí, assim, depois você vai dar o feedback pra gente, pra falar, o que você achou do lanche, a gente pede um lanche, a gente A gente desenrola. manda um pra vocês aí numa próxima gravação pra vocês comerem. Pra você dar um feedback, a gente confia em você, né? Pode deixar. E eu queria entrar até um pouquinho na mente agora do Gordão, tipo, como que é o processo de a criação dos ingredientes, tipo, essa mistura, o que eu vou misturar essa maionese aqui com esse bacon e como que você monta esse lanche, como que você vai provando isso, como que... Ó, não sei se vocês viram que o último eu fiz inteligência artificial, né? Vocês chegaram a ver? Eu vi. Às vezes é umas loucuras, velho. Eu vou ser sincero, na maioria das vezes eu assisto muito programa de culinária. Então eu vejo Masterchef, vejo Chef's Table lá, blá. Então dali eu vejo um ingrediente, E aí eu vou pensando nesse ingrediente, o que dá certo. Por exemplo, o do lanche da inteligência artificial, eu pedi lá, ele me passou um monte de ingrediente, eu teria que montar com aquilo. Só que aí eu já deu um insight em mim que eu falei, eu acho que eu vou colocar o tomate chapeado em vez de colocar o tomate cru. Né? Então são insights que a gente tem e vai testando. Como a gente tem a facilidade para testar, não é como, por exemplo, eu criar um lanche na minha casa, que eu não vou ter uma gama de ingredientes ali para poder experimentar. Então na cozinha do Pelotas a gente vai experimentando e vai fazendo. Muitas das vezes eu pego como referência. Então eu vejo muita referência, irmão. Eu vejo muita hamburgueria gringa, eu vejo muita hamburgueria da Filadélfia, eu vejo muita hamburgueria nacional, mas assim, o foco é gringa pra não rolar essa parada de, infelizmente, de copiou não sei o que, plágio, não sei o que lá, e blá. Então a gente foca muito nas origens dos Estados Unidos pra ter algumas referências como lanches, ou Estados Unidos ou México. E a gente puxa pra esse lado. Mas assim, todas as criações são feitas com base em sabor, experimentando mesmo. Não ficou bom isso, que nem esse lanche da inteligência artificial tinha posto cebola caramelizada. Os funcionários comeram lá, não gostaram, eu tirei. Então a gente vai provando. Mas é tudo, mano, vou ser muito sincero com você. É loucura. É loucura. Não é assim, na hora que eu tô sentado, comer alguma parada, por exemplo, eu tô pensando muito em fazer um lanche com creme de milho. Olha que loucura. Não sei se vai ficar bom, velho. Mas frango com creme de milho é mó delícia. Adoro. Não é? Eu pensei em fazer um de franguinho com creminho de milho. Mas e no hambúrguer, como é que será que fica, né? Não sei, eu vou ter que fazer e comer, entendeu? Mas deve ficar bom. Sim. Sabe que esse dia eu fiz um de frango, em vez de pôr o tomate inteiro, eu só cortei o tomate em cubo. Já deu uma diferença, porque já dá um ar de vinagrete na hora que você morde. Então, assim, são coisas que a gente vai testando na hora. Mas eu pego muita referência, isso é clássico. E também dica de cliente, às vezes os clientes mandam mensagem, faz um lanche que não sei o quê, que nem gorgonzola, eu nunca fiz lanche de gorgonzola, o pessoal pede muito, eu preciso fazer. Esse ano com certeza vai ter algum gorgonzola com gelé de pimenta. Legal. Que o pessoal pede muito. E já se ia fazer alguma pergunta, Aline? Acho que você tá curiosa também. Depois do episódio... Eu já quero comer já. Deu vontade, né? Pior que deu vontade mesmo. Puta, foda. Mas e o pior é que é fechado. E o pior é que é bom. Exato. E eu nem tô falando porque ele tá aqui, porque é bom mesmo o negócio. Eu já olhei no iFood, estava aberto, de segunda fecha. Pô. Mas amanhã tá aberto, fica a dica. Amanhã tem promoção de 2 cheeseburgers por R$39,90. Aí,
Fechou, fudeu. 2 cheeseburger Não, fudeu. R$39,90. É Mas isso. aquela batatinha e o refri, não tem como. É bala, né? Já se encaminhando pro final da nossa resenha, porque se der, a gente ficava 3 horas aqui E eu falo pouco. pela resenha. Não, e a gente adora. Em partes tá sendo uma aula pra Nossa. gente aqui. Tá sendo maravilhoso. A gente... Assim, pra ter uma noção, se alguém quiser abrir uma... Assim, falar de hamburgueria e tal, você como uma pessoa com expertise e quer deixar alguém que tá sonhando, alguém que quer fazer o negócio próprio voltado pra esse ramo, você teria algum conselho pra dar pra essa pessoa? O primeiro, acho que toque que a gente tem que dar é para a pessoa manter o pé no chão. Né? O pé no chão é essencial, porque foi como que eu disse, a gente começa a abrir uma hamburgueria, quando abre, no primeiro mês talvez você vá bem, no segundo mês você vá bem, isso é normal. Bem que eu digo assim, você vai ter uma venda razoável por questão de curiosidade e tudo mais. E nisso a gente começa a vislumbrar certas coisas, ou seja, reformas, contratação de funcionários, começa a delimitar a função. Então, sempre que você for querer abrir um comércio, qualquer um que seja, mas hamburgueria principalmente, que é o que eu tenho experiência, é você saber que você tem que estar 100% se doando para aquilo. Não adianta você se doar 80% para um negócio e querer colher 100%. Não vai ter, não existe fórmula mágica. Você só vai ter 100% de resultado em tudo na sua vida se você se doar 100%. Ou se você se doar 110%. Mas se você se doar 80%, você vai colher 80%, cacete. Você não vai colher menos do que isso, mais do que isso. Então, assim, não tem o que fazer. Então, esse é o ponto principal. Se você não está disposto a se doar por aquilo que você quer fazer, se você vislumbra só o dinheiro, só lucro, não vai dar certo, meu amigo. Sai fora. Entendeu? A parada é você gostar daquilo que você está fazendo, vislumbrar uma satisfação e um sucesso pessoal, de sonho, e se doar para a parada, que daí você vai conseguir colher os frutos, que na realidade é dinheiro. Né? É uma consequência. É uma consequência. Então, em primeiro lugar, é isso. É você estar disposto. Essa é a dica que eu dou. Você está disposto. Se você está disposto, vai. Se não está disposto, procura outra coisa, cara. Vai trabalhar CLT, porque você vai desistir no meio do caminho. E se esse sonho não for forte, você vai deixar para trás. Porque nesse meio do caminho vai acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa vai acontecer. Vai acontecer processo de funcionário. Vai acontecer gente te roubando, funcionário. Vai acontecer milhares de coisas. Sua mulher vai te desossar porque você não fica em casa, entendeu? Porque você não se doa em casa. Então isso vai acontecer muito. Sim. Então se você não está disposto, cara, a passar por tudo isso para ter uma satisfação e no futuro dinheiro, que é a consequência, cara, não adianta. Não adianta. Você vai desistir no meio do caminho. Muitas pessoas têm conversado comigo esses dias, pô, gordão, não sei o que lá. E outro toque que eu dou é esse, tipo, sempre que você for pensar em abrir uma empresa e ela for o seu sonho, tente abrir sozinha. Se você tiver a opção de abrir sem sociedade, é melhor. E não digo porque eu tive sócio e não deu certo, não é por isso. É porque ninguém sonha o seu sonho igual você. Tá? Por exemplo, se a gente sentado aqui, nós três, bolarmos um plano, vamos abrir uma empresa? Vamos. Aí nós criamos a empresa desde o começo, fazemos tudo, é uma coisa, é um sonho nosso. Sim. Sonhamos em comum. Mas eu chegar agora aqui e falar, vou entrar no Pudify aqui com 30 mil, pra gente investir 30 mil, eu vou recuperar esses 30 mil, entendeu? Aí daqui 2 anos não deu certo. Começou a dar errado. O primeiro a sair fora vai ser quem? Exatamente. Sim. Vai ser eu, velho. Compreensível. Entendeu? Então o sonho é só de quem realmente está lá. Então é o que eu falo, assim, se você tiver opções para fazer tudo sozinho, comece fazendo tudo sozinho, abraça o seu sonho. Essa é a dica que eu dou. Faça tudo sozinho, porque você vai ter um resultado melhor, você vai ter satisfação, você vai ter menos custos, você vai ter menos dor de cabeça. Então esteja disposto a se doar 100%. Senão, você vai ter alguns problemas aí no meio do caminho, cara. Vai ter algumas buchas aí, né? Olha, boa. Que aula. Que bom que a gente sonhou junto o Podify, então tá sempre caminhando gostosinho, né? É isso. Eu digo mais por questão que vai ter problema. Se acontece no meio do caminho alguns empecilhos, se Deus quiser, vocês não vão ter. Não digo em sócios, eu digo problemas de um monte de coisa. Sim. De empecilho de dinheiro, empecilho vamos supor que daqui a um tempo vocês não consigam mais fazer aqui, tem que achar outro lugar, é 3 vezes mais caro. Essas coisas vão acontecer no meio nos anos da empresa. Então, e isso que é o que eu falo. Quem sonha a parada vai estar sempre ali, acreditando, junto. Fazendo dar certo. E é por isso que eu tô aqui ainda. E vai ficar por muito tempo, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Mas é isso. Então Legal. aí. E pra finalizar, deixa suas redes sociais pra galera aí. Pessoal, primeiramente queria agradecer a todos aí que estão assistindo, pelo convite de todo mundo, agradecer ao espaço, esse estúdio maravilhoso que deu esse espaço pra gente poder gravar. E vou deixar minha rede social pra vocês, tá? Do Pelotas, @PelotasFood, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? A minha rede social, Gordão do Pelotas, para quem quiser alguma consultoria ou alguma ajuda, realmente me chama lá. Eu estou disposto a ajudar quem precisa. Bacana. Eu não vou conseguir liberar muito tempo, mas assim, alguns toques a gente consegue dar, a gente consegue ajudar. Então contem comigo quem tiver nesse início, tá precisando de alguma ajuda ou alguma dica. E é isso, em breve tem novidades, tá? O Pelotas está com novos planos. Provavelmente a gente deve estar eu vou dar uma dica aí de como é que fala? Um spoiler para vocês. Provavelmente a gente vai ter uma hamburgueria, uma nova vertente do Pelotas que vai ser só de frango, tá? Ah, que legal. Que eu ainda não tenho ideias, mas a gente vai ter. Então, novamente, eu venho aparecer em alguma rede social aí para falar para vocês. Então, fiquem de olho. Pelotas está em 2024 a 1000 por hora. Então, contem com a gente. Tanto delivery como salão. Visitem a gente. E agradeço o ZN Podfycast aí pelo convite. O pessoal é fera demais. Boa. É isso, né, seu Rafa? É isso, perfeito. E não é à toa, Pelotas Food, a melhor hamburgueria. Da ZN. Da ZN. já jogando aqui o slogan, né, de leve. Eleito por todo mundo. Exato. Mano, obrigado. Agradeço vocês. muito. A conversa Obrigado, foi viu? maravilhosa. Foi show. Tamo junto. Opa. Aí, finalizando. Não, eu já era fã Valeu, do galera. Pelotas e Obrigado. É isso. Um beijo pra vocês. Obrigado, até mais. Valeu.